linha correia, é tanta peça linda que a gente fica até doida. Quem é mãe está comprando, quem é tia, quem é avó, quem é tia-avó, hein, Lulu? Qual é o vestidinho que você vai ensinar hoje? O verdinho. Esse aqui. É. Então, a partir de agora, é tudo com você. Se eu for perguntar fácil, médio ou adiantado, o que você me responde? É fácil. E Fácil? o acabamento é impecável. Mamãe Mas não precisa ter overlock pra fazer. Tá bem, tamanho de 1 ano, né? Tamanho de 1 ano. Ela vai deixar pra gente molde? O molde. Molde. Aí É. as pessoas aumentam em quanto, hein? Dependendo da criança, tem uma Em geral, base? meio centímetro a 1 centímetro na largura, aí um pouquinho mais no comprimento. Aí tendo a criança em casa é fácil. Tá. Então vamos começar pelo molde? Vamos. Vou explicar mais ou menos como funciona. Muitas meninas têm dificuldade na hora de montar o molde. Ele vai estar disponibilizado em PDF e ele é 3 folhas. A gente tem que cortar aqui na linha pontilhada e unir a parte de baixo na parte de cima. E aí nós vamos cortar 2 vezes cada peça do molde. Uma vez até aqui na linha contínua, que é a parte principal do nosso vestidinho, e o revel que vai vir aqui, ó, nesse pontilhado. Vou mostrar o tecidinho já cortadinho. Você tem que unir as 3 partes e cortar 2 vezes. Isso. Ó, a gente cortou aqui, ó, o corpinho do vestido, que é na linha contínua, parte da frente e parte das costas, e o revel, que é onde tá o pontilhado. Nós temos aqui, ó, parte da frente e parte das costas. O acabamento fica bem bonitinho. Primeira coisa que a gente vai fazer, vamos começar com a costura do ombro. Vamos posicionar aqui, ó, direito com direito do tecido, ombro com ombro. E aí a gente vai passar uma costura aqui com margem de 1 centímetro. A margem é extremamente importante, porque ela garante que o vestido vai ficar no tamanho que o molde está especificando. O molde já tem margem de costura. Tá. Eu já costurei aqui, ó, aqui a parte do corpo do vestidinho. E aí a gente vai pegar o ferro e vai abrir isso aqui. A gente vai abrir a margem de costura, para ela sentar bem direitinho. Tô aqui com o corpinho costurado e tô aqui com o revel costurado também. O revel vai dar o acabamento por dentro, o nosso vestidinho fica todo Nossa, mas cadê forradinho. aquele molde que você pegou? É esse aqui? Isso. Vamos juntar, já que junta aqui, ó. Vamos lá. Então, ó, essa parte que tá pontilhada, isso aqui é o revel. Isso. Tá, meninada? Porque vai estar assim pra vocês. E aquela outra parte da linha contínua? Onde que tá aqui, meu amor? É. Une cima. você, por gentileza. Aqui, ó. Página 1, 2 e 3, ó. Isso, é só seguir a ordem das páginas. Ah, Esse aqui ó é lá, o ó. corpo Ó do o corpo. vestido. É. Perfeito. Tá, Tá? perfeito. E aí a gente tem aqui, ó, nosso corpinho já costurado pelo ombro. E o revel costurado também pelo ombro. Nós vamos posicionar aqui, ó, essa costura do ombro, aqui nessa costura do ombro. Vamos alfinetar. E vamos fazer a mesma coisa do outro lado. Sempre acertando, sempre abrindo as margens de costura para não ficar um monte de tecido acumulado. Uhum. A gente vai ficar com a nossa pecinha assim, ó. Aqui a frente. E aqui o forro. Nessa partezinha aqui acima dessa gotinha, nós vamos com fitinha de cetim, que vai ser o que a gente vai usar para fechar aqui depois. E vamos alfinetar aqui, ó, fitinha de cetim também. Dos 2 ladinhos. Então, fitinha alfinetada, a gente vai jogar o nosso revel aqui por cima. E aí nós vamos costurar toda essa volta da golinha, aqui. E aqui a volta dessa gotinha. Essa parte aqui, ó, onde tá a ponta da gotinha, a gente vai cortar. Depois que costurou? É, depois que costurou. Ou antes, também não vai fazer diferença. É porque a gente tem que separar essa parte. Peraí que o alfinete tá aqui. A tesoura não tá cortando por causa dele. Porque isso aqui vai ficar aberto. Essa aberturinha pra cabeça da criança passar. Vamos costurar tudo isso aqui com margem de 1 centímetro. Já tem uma peça costuradinha. Que aí acho que dá pra entender melhor.
Ó, tudo costuradinho. Deixa eu ver se desse lado dá pra ver melhor por conta da linha. Quem não sabe o que é o revel, seria... O revel é um acabamento para que fique tudo forradinho. E agora vem o pulo do gato, os cortes para virar isso aqui, ó. Toda vez que a gente costurar que tiver uma quina, a gente elimina essa quina. Isso aqui a gente corta na diagonal para eliminar essa quina. Aqui do outro lado também a gente vai cortar. E toda vez que a gente vai costurar que tiver uma área curva, a gente tem que fazer piques, que são cortezinhos que vão até bem próximos da nossa costura. A gente faz esses piques ao redor de toda a área curva, sempre. E, ó, os cortezinhos. A gente corta um pouco desse excesso de tecido. Nós vamos fazer isso em toda essa área curva aqui, ó. Aqui na nossa gotinha, vamos eliminar aqui e vamos fazer aqui na golinha. Feito isso, a gente vai virar isso aqui pro direito. A gente tá com a nossa peça pro avesso. Nós vamos jogar isso aqui pro direito. Ferro sempre, o melhor amigo de uma costureira é sempre o ferro de passar. Pra ficar tudo bem assentadinho, bem bonitinho. Eu já tenho uma peça viradinha aqui. Pra adiantar. Ó. Nossa peça já tá viradinha, bem passadinha. Nós vamos fazer a costura da alça. Eu procuro fazer as minhas costuras sempre embutidas, porque aí quem não tem overlock consegue costurar uma peça para venda com acabamento bem bacana. Nós vamos pegar isso aqui, ó, e vamos fazer um rolinho. Até em cima da outra alça. Agora a gente vai vir aqui, com a mão aqui embaixo, ó, e traz o revel para frente, de forma que o revel fique direito com direito, direito do corpinho do vestido com o direito do revel. Vou posicionar aqui, vou alfinetar. Tem gente que tem dificuldade com a área curva para costurar, então alinhava. Porque aí você pode fazer os piques antes de costurar. E aí com os piques você consegue deixar a área curva reta para costurar. Ó, a gente ficou com a peça aqui. E aí, mais uma vez, a gente costura sempre com margem de 1 centímetro, ao redor da cava toda. Vamos mudar de peça. Eu já tô com ela costuradinha. Já fiz os piques, porque é uma área curva. E agora a gente vai virar isso aqui. É bem simples, ó. Abri aqui, vou pegar aqui embaixo e vou puxando. Interessante o jeitinho de fazer, não? Ó. E aí fica tudo embutidinho, ó. Olha isso, gente. Um acabamento que fica impecável. Você pode vender para qualquer pessoa, qualquer loja. Tá bacana. Paulinha, a gente vai continuar já. A quanto eu consigo vender um vestido desse? Quanto tenho de lucro, mais ou menos? Aquelas perguntas difíceis, mas eu tenho que fazer? Pode vender na faixa de R$85, R$90, tranquilo. Não para loja, consumidor final. Consumidor final. O custo depende muito da marca do tecido e da região, mas em média a gente vai gastar 60 centímetros de tecido e o bordado inglês, então é um custo muito baixo. Não vai Ganha chegar... mais de 3 vezes? Com certeza. Vamos lá terminar. O vestido chama-se Lala porque quando a Paulinha fez era para a filha de uma amiga que se chama Lala. Por né? isso o nome. Então vamos lá. Já costuramos a primeira manguinha. A segunda manguinha é o mesmo processo, com a diferença que a gente vai enrolar agora, a que já está costurada. Enrolou, traz o revel para frente, sempre costura com costura, para bater tudo certinho. Alfineta, costura e vira. Mesmo processo. Vamos lá. As nossas manguinhas estão assim. Bem bonitinhas, bem feitinhas. A gente vai para a lateral. Aqui tem outro diferencial do que a gente está acostumado a costurar. Em vez de a gente virar essa peça para o avesso e costurar, nós vamos posicionar aqui, ó, avesso com avesso.
Essa sobrinha de tecido aqui, ó, a gente joga uma pra cima e uma pra baixo, pra não ficar outra vez acúmulo de tecido. É roupinha de criança, tem que ser confortável. Vamos alfinetar a partir daqui. E aí a gente vai costurar do jeito que tá aqui, ó, com margem de meio centímetro. Toda a peça até o revel. Ele vai ficar assim. Vamos refilar essa margem, ou seja, a gente vai reduzir sempre. Reduzimos, aí então a gente vai virar a nossa peça pro avesso. Vamos abrir aqui, alfineta novamente, passo o ferro sempre, e aí passo uma nova costura com margem de meio centímetro. Costura feita, a gente tá com a peça assim. Isso aqui já poderia ser uma blusinha. Sim. Fazer a barrinha aqui, a gente já teria uma blusinha. Olha por dentro como é que ela fica. A parte do revel, a gente vai fazer a bainha, que não tem segredo, dobra uma vez, depois dobra de novo e costura. Só isso. E agora a gente vai pro barradinho, pro babadinho do nosso vestido. O babadinho do vestido é uma faixa de tecido, tem a medida certinha. A gente vai fechar a lateral dele do mesmo jeito que a gente fechou o vestido. Primeiro a gente coloca avesso com avesso, costura com margem de meio centímetro. Depois vira, costura com margem de meio centímetro e faz a bainha embaixo novamente. E vamos fazer a mesma coisa na renda. A renda que a gente vai posicionar, isso aqui é uma renda de tule, ela não é uma renda muito fácil de achar, que poderia ser substituída por um bordado inglês. Dica de ouro para roupinha infantil, não use bordado inglês com fio sintético, usa bordado inglês 100% algodão, sempre. A diferença no custo valoriza muito a peça, a diferença não compensa. Uhum. E aí a gente vai posicionar isso aqui, ó, o nosso tule ou bordado inglês, o que vocês estiverem usando como acabamento, posiciona bem certinho aqui, lembrando de colocar sempre costura com costura. Ó, eu tenho a costura aqui do meu tule e a costura aqui da minha faixa. Posiciono aqui e vai franzir. Dica para franzir. Seleciona o tensor da máquina no ponto maior e o tamanho, a largura do ponto também no maior. Passo uma costura reta, ele já franze. Já sai um franzido certinho. Que tem de passo a passo aí, hein, Paulinha? Eu já deixei tudo antecipadinho para facilitar. E agora eu me perdi. Pronto, já me achei. O que tem de tecido aqui embaixo? Tem um monte. Nossa! Mas vamos lá. Tô com a minha faixinha já tá bem franzidinha, bem bonitinha. Mais uma vez a gente vai usar a costura francesa. Até o nome é bonito, ó. A gente vai posicionar avesso do nosso babado com o avesso do nosso vestidinho. Alfineta tudo. Mais uma vez, quem tem dificuldade, alinhava, porque costurar franzido é um pouquinho mais chato, porque ele vai saindo do lugar sempre. Por que se chama francesa? Você sabe que é uma boa pergunta. Costura francesa. Costura francesa. É um tipo de acabamento. Ah, perfeito. Que ela fica toda embutidinha. Uhum. Tem costura francesa, costura inglesa. Só nunca me atentei aonde ela surgiu. Mas E vou ela vai pesquisar. alfinetando. Deixa eu aproveitar enquanto você está alfinetando. Olha aqui o vestidinho pronto, caso alguém tenha perdido algum detalhe. Olha aqui, ó. Aqui ela tá falando, é costura francesa, ó. Né? É isso, Paulinha? Isso, essa costura é a costura francesa. Olha, o vestidinho, justamente por ele ter o revel, deixa eu mostrar ele. Eu vou virar até do avesso. Você fala, isso eu não. Aqui tá até com alfinetinho. Porque o revel, ele dá esse acabamento. Em roupas de adulto Isso. também a gente usa em vestidos? Usa também. Usa também, Usa né? também. Um bom acabamento pede, isso, viu? roupas geralmente feitas por alfaiate, roupa de alta costura. Tem o revel. Tem. Ó, a gente costurou do jeito que eu expliquei. E aí a gente traz aqui, isso aqui pra frente. Vamos reduzir essa margem. É o mesmo processo, não tem segredo. Talvez um pouquinho mais difícil por ter um monte de tecido por conta do babado. Mas aí a gente tomba isso aqui, ó. E aí, mais uma vez, vamos passar a costura aqui com margem de meio centímetro. Estamos chegando nos finalmente.
fizemos a nossa costura. Ó. E aí, a gente tá com o nosso vestidinho pronto. Eu trouxe aqui, você viu que aquele ainda tá alfinetado, mas eu trouxe aqui algumas opções de acabamento, porque esses detalhes valorizam muito a peça. Isso aqui são aviamentos que a gente compra em armarinho, loja de costura. E aí eu trouxe algumas possibilidades, ó. A gente costura isso aqui à mão e tá pronto o nosso vestidinho. Ah, mas é outra história, não, gente? Olha que belezinha, não? Da outra vida, Valoriza né? a beça. Paulinha, o dia que o programa for ao ar, porque a gente grava com antecedência, como eu digo aqui, Aham. qualquer dúvida, as meninas vão jogar aula lá na página do Vida com Arte. Ela é a Paula Correia, é a primeira vez dela aqui no Vida, que seja a primeira de muitas. Tomara. Aí, se elas tiverem alguma dúvida, por gentileza, no dia, se você puder entrar, vai responder. Sim, com viu? certeza. Mas parabéns, você ensina Obrigada. maravilhosamente bem. E leva um beijo para a cidade de Teodoro Sampaio. Ai, Quase ali no Paraná. quase no Ih, Paraná. meu Deus do céu, coisa boa, linda.